Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo aqui pelo Facebook, Ministério Graça e Intimidade. Não estamos no nosso domicílio, começamos um pouco mais tarde, tivemos alguns imprevistos, mas não podíamos deixar de trazer a mensagem da graça de Deus, de comunicar a bondade do Deus soberano, do nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso Criador, o Senhor de todo o universo. Eu sou seu amigo, seu irmão Marcos Felipe, estamos pastor no Ministério Graça e Intimidade, na cidade de Macaé e nas cidades limítrofes, nos municípios limítrofes como Rio das Ostras, Quissamã, Córrego do Ouro, Casimiro de Abreu. Abrangemos todas essas localidades com mensagem da graça de Deus. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2021, são exatamente 20 horas e 5 minutos. Hoje nós traremos uma breve mensagem da graça de Deus. Não poderíamos deixar de passar em branco, de forma nenhuma. Quero convidar você que é do Ministério Graça e Intimidade, que está em Macaé, deixar um abraço com todos os abençoados também de Rio das Ostras, a estar nesse momento conosco, se conectando, orando e agradecendo a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito por nós. Vamos rapidamente elevar uma palavra de oração ao nosso Deus, ao nosso Pai. Agradecidos somos a Ti, ó Pai, pela Sua bondade, pela Sua fidelidade, o Seu amor, a Sua misericórdia estendida sobre as nossas vidas, porque nunca o Senhor nos desampara. O Senhor olha para nós em todos os momentos. O Senhor não nos vê segundo a carne, o Senhor vê o nosso espírito, mas assim mesmo o Senhor cuida de nós nesta vida terrena, o Senhor cuida de nós nesta terra, e por isso nós somos gratos a Ti. Vamos falar um pouco da Tua palavra, vamos compartilhar um pouco da Tua mensagem, Deus. Permita-nos usar o Teu amor, a Tua dignidade, usar as Escrituras, o livro dos judeus, que a nós, gentios também, foi trazido para a Tua manifestação, para a Tua glória e para a Tua honra. Eu te agradeço em Teu nome, Jesus, por mais esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Fala-nos para a glória do Teu nome. Muito bem, mais um domingo abençoado e maravilhoso. Estamos com o nosso som, nosso fundo aqui, com o Sérgio Lopes, com esta música maravilhosa. E vamos trazer hoje um pouco, dar início a um tema fabuloso, um tema maravilhoso, que afeta a vida do povo de Deus. Por que afeta a vida do povo de Deus? O povo de Deus precisa entender e precisa enxergar que não existem algemas. O povo de Deus precisa entender, aonde quer que você esteja, você é a igreja do Deus vivo. E o tema de hoje, o início do tema de hoje é: onde está a nossa liberdade espiritual? Antes de nós falarmos um pouco deste tema, de nós lermos alguns trechos deste livro abençoado, a Bíblia, um livro que é o livro dos judeus, porém foi extensivo a nós, gentios, predestinados, eleitos, amados, mais do que vencedores. Eu quero fazer alguns agradecimentos e também fazer alguns convites a você que nos acompanha, a você que acompanha o nosso canal. Nós temos um canal no YouTube. Quero convidar você, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho, dê o seu like, né? Faça o seu comentário. É muito importante o seu comentário para nós. É muito importante o seu comentário para o crescimento no nosso canal no YouTube. Claro, e desenvolvendo também como Ministério Graça e Intimidade. Então, assim que nós concluirmos aqui, nós vamos lançar esse vídeo também no YouTube. Quero convidar você que está no Facebook, convide um amigo, você que é da nossa comunidade, Ministério Graça e Intimidade. Nós estamos aqui pela internet e estamos também com o nosso WhatsApp, né? Nós vamos acionar o nosso Ministério Graça e Intimidade aqui, para que nós possamos juntos compartilhar com o vizinho, compartilhar com um amigo, desta graça maravilhosa. Eu, pastor Marcos Felipe, pastor José Luiz também, nós estamos ombreados a trazer a mensagem da graça de Deus aí em Macaé. Então, eu quero convidar você que é do Ministério Graça e Intimidade, nesse momento, conectado pelo WhatsApp, em um áudio abençoado, maravilhoso. Você que é deste ministério, convide um amigo,
faça-se presente também, dê o seu like aí no Facebook, participe irmã Marinha, irmã Isabel, irmã Raíssa, irmão Stefano Elie, pastor José Luiz, minha filha Tamires aí no Rio de Janeiro. Participem conosco aí pelo Facebook e também traga o seu comentário posteriormente lá no YouTube. Então, estamos ao vivo, como eu estou falando aqui com vocês, diretamente da cidade do Rio de Janeiro. Estamos a trabalho aqui no Rio de Janeiro, desenvolvendo nosso trabalho, mas não podíamos deixar de compartilhar a mensagem da graça de Deus, né? Fazer um convite a você também que sentir no teu coração, que tiver no coração, você participar conosco, você cooperar com o Ministério Graça e Intimidade, com aquilo que Deus colocar no teu coração em termos de oração, em termos de colaboração, de finanças. O nosso DDD é o 22 98155 2308, 22 98155 2308, cidade de Macaé. Nós vamos trazer nesse momento esta mensagem: onde está a nossa liberdade espiritual? Será que você realmente é livre na religião? Eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia no capítulo 2, no versículo 14 do livro de Hebreus. Hebreus 2, versículo 14. Enquanto isso, enquanto nós nos preparamos aqui para juntamente com você, hoje nós não tivemos o nosso violão tocando, hoje tudo foi um pouquinho em cima da hora, você vê que nós começamos tarde, mas no próximo domingo provavelmente nós vamos trazer uma canção, um louvor maravilhoso, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a Bíblia aonde nós estaremos juntos, acompanhando e trazendo esta mensagem. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: Portanto, visto que os filhos, nós, são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Veja bem, é uma passagem muito interessante, porque muitas pessoas, quando leem essa passagem, dizem: está vendo? A Bíblia fala o diabo. Ainda ontem, eu conversando com uma pessoa, eu estava explicando a ela sobre essa questão do diabo. Em todo o livro, em toda a Bíblia, nos 66 livros, se você observar no Antigo Testamento, você não encontra praticamente esta expressão. E Jesus Cristo em alguns momentos citou o diabo, Satanás. Ele disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Então, se você observar, esta palavra diabo, Satanás, ela não é uma palavra voltada para um substantivo próprio. Ela é um adjetivo. Ela é uma qualidade. Significa adversário, opositor. E, lamentavelmente, a religião que se diz cristã, que surgiu dentro do judaísmo, porque Jesus de Nazaré era da tribo de Judá, ele era judeu, ele cumpriu a lei, embora ele tenha cumprido a lei, ele foi contra muitas situações, por isso o crucificaram, por isso o martirizaram. E então, esse Jesus ali de Nazaré, em nenhum momento, ele deixou transparecer que havia um ser mitológico que brigava e lutava contra Deus. A tradição e a história do povo judeu mostra claramente que havia um só Deus. Durante toda a trajetória do povo de Israel, durante toda a vida, durante o período das tribos, das 12 tribos de Israel, nós vamos observar que o povo de Israel, ele foi escravizado, ele se mesclou com outras culturas, ele absorveu das outras culturas muitos ensinamentos, também dos gregos. No período do Novo Testamento, você pode ver que essas culturas, elas fazem colocações de que existem vários deuses. E, de maneira geral, o Deus do bem e o Deus do mal. E eles se opõem. E aí, dentro da cultura do povo de Israel,
criou-se, de certa forma, essa ideia, mas você pode observar que o próprio Deus sempre chamou a atenção do povo de Israel para mostrar ao povo de Israel: há um só Deus. Olha, eu sou o único Deus, não existe outro. Não existem outros deuses, ou não existe um ser, um Apolion, não existe nada disso. Eu sou o único Deus, eu faço bem, eu faço mal. E você vai observar, se você tiver o cuidado de ler do Gênesis ao Apocalipse, e você ler a história do judeu, você pesquisar o Talmud, a Torá, você vai observar, não há esta oportunidade de ter um outro Deus. E hoje, os que se dizem cristãos, os evangélicos, os crentes, os protestantes, eles também abraçaram essa ideia e desenvolveram de uma forma tão grande, que isto cria correntes, isto aprisiona. E tem mais. Da forma como se foi veiculado durante 300 anos, criaram também um Deus, né, que ele é onisciente, onipresente, onipotente, como Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo. Porque ao mesmo tempo que ele possui um ser humano aqui, ele vai possuir um no outro lado do mundo. E assim sucessivamente. Então, criou-se ou criaram ideias opositoras à verdade de um único Deus. Paulo, no capítulo 4 de Efésios, ele diz: há um só Deus, há uma só fé. E nós entendemos que o apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu e ele recebeu esta informação, ele recebeu revelações. Não há nenhuma outra citação de um outro profeta, ou de um outro escritor, ou de alguém que tenha sido levado como foi Paulo, que era judeu, foi perseguidor dos cristãos, né, da igreja inicial, mas ele recebeu informações. E se você pegar as cartas que Paulo escreveu e que ele destinou a 11 destinatários diferentes, você vai observar que nestas cartas ele foi muito cuidadoso. Ele não citou questão de um outro ser que opunha-se a Deus. E quando cita, e quando é traduzido para o português, que um dos grandes problemas que nós enfrentamos é a tradução. Se traduziu da forma como a Igreja Católica Apostólica Romana quis no início. Os padres que traduziram conforme eles queriam doutrinar e queriam direcionar as pessoas a acreditar que havia um diabo. Então, onde está a nossa liberdade espiritual? Onde está? Então, essa passagem de Hebreus, ela diz que assim como os filhos, nós somos pessoas de carne e sangue, Jesus de Nazaré também participou, Deus também participou de carne e sangue, ele, Deus, da condição humana, para que pela morte dele derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o que era o diabo? Era a lei de Moisés, era o pecado, porque o apóstolo João, ele disse bem claramente que pecado é transgressão da lei, e essa lei de Moisés, esse pecado, ele foi destruído na morte de Cristo lá no Calvário. E aí, depois da cruz do Calvário, não existe mais pecado, não há mais lei. Nós vamos ver algumas outras passagens que falam sobre isso. E desta forma, com este entendimento, nós, os filhos de Deus, primeiro o povo de Israel, porque Jesus não veio para nós. Jesus Cristo foi bem claro: eu vim para as ovelhas de Israel, para as ovelhas da casa do meu Pai. Jesus de Nazaré não morreu para nos salvar. Ele morreu para salvar os problemas com a internet, com conexão de internet. Desculpe-nos essa falha, mas isso acontece, talvez aconteça. Então, Jesus de Nazaré, ele morreu para salvar o povo de Israel e, consequentemente, essa salvação também nos afetou a nós, gentios, que não somos judeus, e trouxe-nos esta liberdade. Então, voltando a essa questão do diabo, que diabo foi esse? O diabo deste verso é a lei, é o pecado que acusava os filhos de Deus constantemente. Primeiro, o povo de Israel, né? Você pode ver que Paulo, quando ele trata nas suas cartas dos gentios, ele fala, ele até se inclui, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e tal. E então, ele mostra que antes da cruz, todos estavam mortos. Judeus, gentios, mas a condição que Jesus Cristo veio nos trazer, não o nosso espírito, porque o nosso espírito, ele nunca esteve morto, ele apenas
ele não tinha, ele não estava morto, ele não tinha hoje a condição que tem, que quando um filho de Deus morre, automaticamente ele volta a ter a casa celestial, ele volta de forma automática. Antes da cruz, de Abel até os profetas, todos estavam em um sono, adormecidos. Houve a necessidade da morte de Cristo, da ressurreição, justamente para isso. Primeiro, para salvar o povo judeu, e olha que o povo judeu ainda não acreditou. Existem muitos que ainda estão esperando vir um grande general, um grande poderoso, assim como o povo evangélico está esperando a volta de Jesus, vai continuar esperando, porque ele já voltou e já habita em você, já habita em mim. Ele não vai voltar uma terceira vez, ele já voltou a segunda, no ano 70 da era cristã. Então, esta derrota ali na cruz do Calvário, do diabo, ou seja, da lei e do pecado, porque o pecado era transgredir a lei, e isto criava o quê? Uma barreira entre eu e Deus, entre você e Deus, entre o povo judeu e Deus. Você pode observar que na história do povo judeu, uma vez por ano o sacerdote ele tinha que ir ao Santo dos Santos, oferecer o sacrifício, era uma vez, e todo ano isso se repetia. Por isso, ele se ofereceu uma única vez, como está lá na carta aos Hebreus, para remover. E foi removido o pecado. E nós que nascemos depois da cruz, já nascemos sem pecado. Não há mais pecado na terra. Queira você crer ou não. Você que me conhece há mais tempo, que fez seminário teológico comigo, que me deu aula, você que participou, não existe mais pecado, Jesus anulou. Então eu não posso mais escravizar e tirar a liberdade dos filhos de Deus e dizer que ele é um pecador. O nosso espírito sempre existiu. O nosso espírito ele é eterno. Desde que nós estávamos no ventre da mamãe, lá nós recebemos uma carne, né? E um nome, eu fui batizado, entre aspas, eu fui chamado de Marcos Felipe Ferreira, pela minha mãe, pelo meu pai, Luiz Jorge Hilda Ferreira. E esta carne que está aqui, ela um dia vai voltar à sepultura. E o que vai acontecer com o meu espírito, com o seu espírito? Ele volta, ele não vai, ele volta, ele retorna, porque ele já tinha vindo lá do céu. Ele já existia. O grande problema de quem prega o Evangelho é não pregar a verdade do Evangelho. E essa é uma das grandes verdades do Evangelho. A nossa pré-existência. E que hoje, com o conhecimento, nos dá uma liberdade de viver esta vida aqui na Terra de forma mais feliz, de forma mais tranquila. Por isso que hoje eu estou aqui, pregando pela internet. Porque se eu estivesse na lei, eu me veria obrigado a estar em um templo de 4 paredes, mesmo com pandemia, como muitos estão obrigados. Lógico, eu não descarto o congregar. Posteriormente, nós estaremos em um lugar congregando, ou nas casas, voltar, como foi no início do MGI, como muitos pastores, né? Pastor Geraldo Moraes, pastor Júlio Chaves, pastor Erivelto Martins, pastor... como é que eu vou dizer? Pastor Paulo César, outros pastores, daqui a pouco nós vamos lembrar o nome de outros, e vamos citar também, que tem a mesma visão que eu tenho. O congregar não é ruim, mas a nossa alegria, a nossa felicidade é saber que nós já éramos filhos e que nós continuamos sendo filhos de Deus. Então, o meu espírito, o seu espírito sempre existiu, ele é eterno. Veja o que ensina, abra a sua Bíblia comigo, o livro de Eclesiastes, capítulo 12, vamos lá comigo. Eclesiastes, capítulo 12, eu vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia aí, enquanto eu abro a minha aqui também. Eclesiastes, capítulo 12. Verso 7. Abre aí comigo, Eclesiastes 12, verso 7. Diz assim, essa passagem maravilhosa aqui do livro de Eclesiastes. O pó, preste atenção em como está escrito, a sua Bíblia, a minha Bíblia, durante anos essa passagem esteve aí, mas muitos não revelaram esta verdade, que não esteve oculta, está revelada, tá?
descortinada à luz da Bíblia, o pó volte à terra, esse pó, né? Não vai haver arrebatamento, não se iluda, Jesus não vem arrebatar ninguém, todos vão ter que morrer. Se você está pensando, Jesus vai arrebatar, eu não vou passar pela morte, você está equivocado. Todo mundo vai passar pela morte física, não tem jeito. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Não vá, volte. Veja bem, eu estou na cidade do Rio de Janeiro, eu resido em Macaé. Daqui a alguns dias eu voltarei para Macaé, porque de lá eu vim, eu estava lá. Eu sou carioca, mas eu já estou há 15 anos residindo em Macaé. Eu vim de Macaé ao Rio, vou voltar para Macaé. Então você só volta. Eu não sei no original hebraico como está, mas acredito que essa parte aqui deve ter sido traduzida desta forma mesmo. Você só volta para um lugar de onde você veio. E não é só essa passagem, algumas outras mostram isso. Então, a nossa liberdade, ela tem que existir. Por que ela tem que existir? Porque nós viemos de lá. E para lá nós voltaremos. Nós já estivemos com Deus. Então é muito importante que você, que todos nós, que entendemos que somos filhos de Deus, venhamos a ter esta convicção, ter esta crença. Lógico, eu não posso mudar a cabeça de ninguém. Eu costumo dizer, meu nome é Marcos Felipe Ferreira, eu não sou o Espírito Santo de Deus. Mas ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa, eu estava falando, olha, eu lhe passo essas informações, eu lhe comunico este entendimento bíblico, e cabe a você ler, pesquisar, procurar, orar, e ser inteligente e raciocinar. Porque a grande maioria, uma grande parcela do povo de Deus, não lê a Bíblia como tem que ler, não estuda. Lê Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e acha que é isso que está escrito. Mas o contexto que nós precisamos ler é entender o contexto da escrita, o contexto temporal. Existe uma questão de tempo. Paulo, o apóstolo, quando ele escreveu as 14 epístolas, foi destinado a 11, foi dele para 11 destinatários diferentes, e não foi no ano de 2000, de 1900, de 2021, de 3100, não. Foi para o povo daquela época, na era cristã, aproximadamente entre o ano 52 e o ano 68 da era cristã, mais ou menos. Cada carta foi escrita em um período. E eles estavam vivendo um período histórico, um período político daquela época, um contexto daquela época. E Jesus, muitos que estavam ali conviveram com Jesus de Nazaré. E Jesus profetizou em Mateus 24, e Paulo falou em muitas das suas cartas, Jesus voltaria em breve. João no Apocalipse falou as coisas que em breve hão de acontecer. E o breve ali era breve. Não era um breve para 100 anos, para 200, para 300, para 400, para 500, para 1000. Você pode ver que hoje existem muitos estudiosos da Bíblia, né? O professor Fábio Sabino está aí, é um ícone para muitos de nós pregadores da graça de Deus, e ele mostra pelos códices sinaíticos, pelos originais, e muitos originais estão ainda presos lá em Roma, né, no Vaticano, mas os originais que foram achados em muitos outros livros históricos mostram que foi uma verdade. Jesus voltou no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus escreveu lá um livro sobre Flávio Josefo, que Flávio Josefo conta toda essa história. O povo de Deus precisa deixar com todo respeito, amor e carinho, de ser preguiçoso e ler a Bíblia e estudar e pesquisar. O que eu falo, o que o pastor Geraldo Moraes fala, o pastor Júlio Chaves fala, pastor Messias Soares aí de São Gonçalo, um grande abraço, fala, pastor Erivelto Martins, pastor Cristiano França, o que nós falamos, vocês também podem pesquisar, ler e estudar. Eu, quando comecei a pregar a graça, agora em 2016, eu já conhecia, já vinha estudando, já vinha pesquisando, eu comecei a observar esses irmãos que pregam a graça, e comecei a verificar se o que eles estavam falando era verdade ou não. Fui pesquisar, fui ler, fui entender, e fui também somar, fazer um contexto dessas situações. É contextual, é preciso entender. Infelizmente, a religião, ela escraviza e tira a liberdade do povo, com o diabo, com o inferno, com o dízimo. Tudo isso é falácia, tudo isso é engano. Com a Santa Ceia,
Porque muitas vezes, o que as denominações fizeram? Ah, pastor, o senhor falou de liberdade, está misturando os tópicos. Não estou, não. Isto está em um contexto, sabe? Eu fui criado dentro, não vou dizer da Assembleia que eu fui criado, mas ali, quando tinha Santa Ceia, quando nós participávamos, quem não era casado não podia participar, criança não podia, quem estava separado não podia, era suspenso de comunhão quem tinha cometido um pecado, porque até isso eles ensinaram, que nós tínhamos pecado. Mas o dízimo, né, o dinheiro, ele não era santo, ele podia ser entregue. Agora a ceia era santa, então criou uma porção de mentira, uma porção de falácia, uma porção de engano, uma porção de situações que fazem com que os filhos de Deus fiquem presos e não tenham liberdade. Nós somos livres. A liberdade dos filhos de Deus, ela é uma coisa real. Veja só, Paulo, apóstolo, no livro de Filipenses, capítulo 3, ele fala algo maravilhoso. Ele começa assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nós vamos até o 20. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Pois nós que somos a circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Né? Nós também não temos que confiar na carne. E a grande maioria das denominações religiosas evangélicas colocam a carne em primeiro lugar, confiam na carne. Todas essas questões que eu citei, todos os rituais, é confiar na carne, é dizer que a minha carne faz, aí eu agrado a Deus. E onde está Deus? Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Olha só, Paulo dizendo que ele poderia até ser soberbo, confiar na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, né? Circuncidado no 8º dia de vida, ou seja, ele cumprindo a lei do povo judeu, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Paulo era fariseu. E você pode observar que foram os pastores da época, os religiosos, que crucificaram Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Eles foram os primeiros a perseguir, como hoje, nós que temos a visão de Paulo, a visão de Jesus Cristo, o ressuscitado, e nós não servimos o Cristo na carne, mas o que ressuscitou. Nós também somos perseguidos, seremos perseguidos de certa forma. E aí Paulo prossegue. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Está vendo como Paulo, ele cita Cristo, aquele que ressuscitou, como a nossa liberdade? Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, e por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Pode aumentar um pouquinho se quiser. Como esterco para poder ganhar a Cristo. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E é isso que nós estamos falando. Esta fé que não necessita de eu e você cumprirmos algum ritual, de sermos obrigados a dar, a contribuir, a fazer, etc, etc e tal, para enriquecer uns poucos. Enquanto a grande maioria que contribui, que dá não apenas os 10% que eles exigem lá da lei, mas dá 15, 20, 30, passa muitas vezes privação, necessidade. E uns poucos têm 2, 3 carros, os filhos estudam nos Estados Unidos, têm uma vida plena, uma vida ampla, e o povo de Deus está sendo escravizado, com mentiras, com falácias. E aí Paulo prossegue, no 10, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Ele está falando na sua carne, porque no Espírito ele sabia que a perfeição já havia chegado e que seria concluído em breve, no ano 70.
todos nós, aí ele prosseguiu, né? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. E esquecendo das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Por isso que eu falo, leia, pesquise, busque, e é Deus quem vai lhe esclarecer. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, seu destino é a perdição, e seu Deus, com D minúsculo, é o estômago, é o ventre, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Você vê que a grande maioria das religiões, elas pensam nas coisas terrenas. Enriquecem alguns poucos, enquanto muitos passam privação. E aí, fazem de certa forma um jogo com os pobres, com os paupérrimos, mas a grande maioria está enriquecida, cobrando, tirando de você aquilo que não existe. Pois não é um contexto cristão a questão do dízimo, a questão de todo este contexto religioso de liturgia, de certa forma, porque a igreja sou eu e você. Nós somos a igreja. Nós não precisamos de todos esses aparatos. Ah, mas congregar, então o senhor está dizendo que o senhor defende não congregar? Não, não é isso que eu estou falando. Congregar é importante, é factual. Nós somos seres sociáveis, precisamos disso sim. O que nós não precisamos são as exigências que as religiões fazem para nós. E aí Paulo conclui no 20: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Que coisa maravilhosa! Se ele diz que a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, porque eles ali naquela época, naquele período, eles estavam esperando o Salvador. Por isso que eu disse que nós precisamos enxergar as cartas, né, o Novo Testamento, de certa forma, direcionado para eles e retirar para nós o que é útil, o que serve em termos morais, em termos éticos, em termos espirituais. Mas o contexto, 99% daquele contexto era para eles. Era para o Apocalipse que ia acontecer. Por isso que ele falou, nós que esperamos um Salvador. Paulo não estava falando com você, como eu estou dizendo agora assim, olha, nós que esperamos em nosso Brasil a melhora, o crescimento, o desenvolvimento, nós que esperamos que o SUS se torne algo bom, nós que esperamos que tenhamos médico, que não haja mais fila no SUS, nós que esperamos que o Brasil seja um Brasil que tenha uma renda per capita melhor do que hoje. Está entendendo? Qual era o contexto que Paulo estava falando? Paulo não estava dizendo que nós aqui no Brasil hoje, nos dias de hoje, estamos esperando o Salvador. Eles falavam para eles ali. Então, se você ler, se você estudar, você vai ver que há uma grande falácia, há uma grande heresia no meio da religião. A grande totalidade dessas doutrinas, desses dogmas, são heresias dentro da verdadeira cristandade. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus não vai voltar, Ele já voltou, reside em nós. E aí, eu pergunto a você, quem é o nosso Pai? Quem é o nosso Pai? Em Hebreus 12:9, Paulo fala sobre isso. Qual é a nossa filiação? Por isso que eu falo da nossa liberdade espiritual, por isso que eu citei que a nossa pátria está nos céus, por isso que eu falei que nós somos espíritos revestidos de um corpo. Jó já falou, de pele e ossos me entretecestes, né? E aí, como Paulo diz aqui no livro de Hebreus 12, verso 9, Hebreus 12, 9, Paulo diz assim, abra sua Bíblia comigo. Além disso, tínhamos pais humanos, né? Eu tive meu pai e minha mãe, Sr. Jorge, Dona Hilda Ferreira, que nos disciplinavam. Eu me lembro, uma única vez eu tomei a surra da minha mãe, me disciplinou,
Porque eu saí da escola e fui jogar futebol. Quando eu cheguei em casa, houve alguém que contou para ela, minha mãe me deu uma surra que nunca mais ela me bateu. Nunca mais eu fiz isso. Houve disciplina. A religião, às vezes, ela traz até disciplina, sabe? A disciplina, muitas vezes, é uma coisa boa. Mas ela não tem nada a ver com espiritualidade. Você se disciplinar, por exemplo, eu estava conversando com a minha esposa, a questão da minha disciplina de trazer o nosso encontro de fé cristã. É algo para mim que me traz alegria, regozijo, me traz gozo em transmitir e comunicar estas verdades. Os demais pastores, eu vou voltar aqui nesse trecho, pastor José Luiz Tavares, pastor Elson de Jesus lá da Bahia, pastor Geraldo Moraes, pastor André Pimentel de Petrópolis, pastor Paulo César de São Paulo, Erivelto Soares, Júlio Chaves, Messias Souza, Cristiano França e muitos outros que Deus está levantando, que estão enxergando que tem um chamado. Porque pastor não é título, é uma vocação, um chamado. Eu não quero ter título de pastor, para quê? Título serve para quê? Eu tenho título, eu sou técnico em eletrotécnica, eu uso para ganhar dinheiro como profissão. Pastor só existe um, Jesus Cristo. Ah, mas o senhor se chama pastor Marcos Felipe. Estamos pastores para comunicar o evangelho da graça de Deus. Ajudamos sim as pessoas que muitas vezes iniciam e estão engatinhando. Pastor, como é que é isso? Talvez pelo nosso conhecimento, pelo nosso histórico, pela nossa estrutura, por estudar. Nós vamos partir e outros vão prosseguir, vão continuar pregando a graça de Deus. Então, Paulo, ele citou isso aqui, de Hebreus 12:9, mostrando, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Então, eu e você somos um espírito revestido de carne. A nossa verdadeira identidade é espiritual. Por isso nós temos que desfrutar da nossa liberdade espiritual. Sinta-se livre. Mas Marcos Felipe, eu sou livre, então vou meter o pé na jaca, eu vou fazer, eu vou arrebentar, posso roubar, matar, prostituir, eu posso adulterar? Claro, pode. Só que você vai pagar com a tua carne. Tudo que você plantar, semear, você vai colher. Ora, o indivíduo que rouba, o que acontece com ele? Ele é aplaudido? Ele pode ir preso. O indivíduo que adulterar, ele vai estragar o casamento dele, a vida familiar dele. Não precisa falar muito. Todas as situações que eu faço na minha carne, pode até ser que eu faça alguma coisa que eu freie, que eu perceba que eu estou errado, eu parei e não fiz mais. Porque Deus não olha, entenda bem, nós somos espíritos. E Deus não me olha segundo a carne. Deus olha o meu espírito. Ah, o Marcos Felipe pecou, fez isso. Não. Toda vez que eu cometo um erro na minha carne, não é um pecado, porque Deus não existe mais pecado. Pecado fazer separação não existe mais. O sangue de Cristo, não só para os hebreus, mas o seu sacrifício, aquilo que ele fez, ele olha para mim de uma forma limpa e pura. Ele não me olha mais como um pecador, porque não existe. Hebreus capítulo 9, se eu não me engano, Hebreus 9, 27, 26 diz que o pecado foi aniquilado. O pecado, a lei, a própria história do judeu mostra que a lei fazia o quê? Ela avultava o pecado. A lei foi o aio que nos conduziu. E o indivíduo, quando ele cumpria a lei, se ele não cumprisse um dos 613 mandamentos, ele anulava todos os outros. Então ele pecava, ele transgredia a lei, porque pecado era transgredir a lei. Por isso que hoje nós não pecamos, nós não estamos mais debaixo da lei, não há lei em termos espirituais. Existe a lei no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, cada país tem a sua lei civil. Isso aí é fato, não vamos discutir isso daí. E se você infringir uma lei, você vai pagar. O radar diz que se você passar de 60 km, você vai ser multado, vai você receber lá 180, 200 reais de multa, não sei quanto é, de cabeça. Infringindo a lei, nós vamos pagar por isso. Mas a lei do Espírito da vida, esta, é muito diferente. Nós vivemos esta lei, nós já temos esta renovação. A salvação que nós precisamos ter, que muitos precisam ter agora, é da mente. Toda vez que a Bíblia falar de salvação, não é salvação espiritual, porque essa foi dada por Cristo, essa foi concedida por Ele. Foi Ele que se entregou, foi Ele que fez. E já estava conquistada desde antes da fundação do mundo.
A salvação que a Bíblia fala da mente. Quando nós temos a mente salva, transformada e renovada, que você lê, que você estuda, que você entende, como o Fábio Sabino, como eu, como o que eu citei ainda agora, né? Todos nós que pregamos a graça de Deus, que a nossa mente é renovada e transformada, nós nos sentimos livres da escravidão de qualquer legalismo denominacional. Ah, não pode, não pode, não pode, não pode bermuda, não pode a praia, não pode isso, não pode aquilo. Eu sou livre. Mas eu sei que se eu fizer alguma coisa que me faça mal, eu posso até ter uma morte prematura, talvez, né? Todos os meus dias já foram contados por Deus, mas Deus é tão maravilhoso na sua magnífica bondade. Eu posso às vezes antecipar algumas situações, sim. Está registrado isso, Paulo fala sobre isso. Então o nosso Pai, segundo o Espírito, é o Deus, o Pai dos Espíritos. Veja o que fala em Jó capítulo 10, abra sua Bíblia comigo, Jó capítulo 10, versículo 11 e versículo 12. Vamos lá em Jó. Jó, onde está você? Aqui. Jó capítulo 10, 11 e 12. Não me vestiste de pele e carne, e não me juntaste com ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Então eu e você, ao chegarmos nesta terra, recebemos um presente de Deus, a vida. A grande dúvida da filosofia em todos os tempos, em todos os momentos, e ainda vai ser durante muitos anos: de onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Como diz o mineiro. De onde eu vim? Por que estou? Para onde eu vou? Para onde eu vou? A Bíblia revela-nos. Nós viemos do céu e vamos voltar para lá. O nosso espírito. E nós vamos ter um corpo glorificado como o próprio Jesus teve. O mesmo corpo glorificado que ele teve, da mesma forma, o mesmo estilo. Nós vamos ter. E aí, há algumas passagens mais que nos trazem Jó 38:4 e Jó 38:21. Vamos lá comigo. Abre lá em Jó capítulo 38, versículo 4. Onde você, aí é Deus falando com Jó: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. E aí nós vamos lá na outra passagem, 38:21. Vai ver que conhece, pois você já tinha nascido, você já viveu tantos anos. O nosso espírito já estava com Deus. A palavra nos revela e nos mostra que o nosso espírito já estava com Deus. E então, nós temos um espírito perfeito, eu e você. Acredite nessas verdades. E deixe que Deus te revele, que Deus vai acrescendo, fazendo com que essa... Porque a graça de Deus, o Evangelho, ele não é engessado. Ele é crescente, ele evolui. Ele é evolutivo, ele é uma ciência. Ele vai desenvolvendo. Assim como hoje, você pode observar que o ser humano muitas vezes pensa assim: Thomas Edison descobriu a lâmpada, né? A eletricidade. E aí você vai, Santos Dumont e os outros irmãos inventaram o avião. Aí você vai, o outro inventou a internet, o outro inventou o telefone, Graham Bell. Quando no fundo, nós vamos entender que o homem não fez nada. Tudo já estava aqui. A eletricidade já existia, a química já existiu, todas as coisas já existem. Foi Deus quem um dia, na sua infinita sabedoria, vai nascer dia tal, mês tal, fulano de tal, e ele, aos tantos anos, ele vai descobrir. Ele fazendo a pesquisa científica lá, ele vai descobrir. O biólogo vai descobrir, a vida vai descobrir isso, tudo isso. Todas as coisas são determinadas por Deus, não há surpresas para Deus. Há um tempo atrás eu preguei a mensagem: não somos surpresas para Deus, a nossa pré-existência é uma realidade. Então nós não devemos confiar na carne, na autoridade de um religioso ou de uma fortíssima denominação, de uma fortíssima religião. Eu citei o exemplo de Paulo em Filipenses 3. Nós não devemos confiar na carne. E Jesus Cristo, de uma forma maravilhosa, lá em João capítulo 10, nós já estamos caminhando para os 5 minutos finais, e nós vamos prosseguir essa mensagem no domingo que vem, falar mais um pouco sobre a minha liberdade, sobre a sua liberdade. Mas Jesus, ele disse lá em João 10 o seguinte, João 10:10, que o ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir, mas eu vim
para que as ovelhas dele, né, tenham vida e até em abundância. Ele falando para o povo de Israel. E Paulo, em Romanos 12:2, diz assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós entendemos, quando nós conseguimos entender e enxergar os ensinamentos bíblicos, né, da Bíblia, desse livro judeu, de que Jesus de Nazaré veio para o judeu e cumpriu um propósito divino. Quando nós conseguimos estudar e entender que o Apocalipse aconteceu no ano 70 porque Jesus profetizou, isso tudo aconteceu porque de fato tinha que acontecer, e que qual foi o efeito que teve na vida de nós gentios? Resvalou para nós. Foi algo que já estava predestinado desde antes da fundação do mundo. Romanos 8, 29, 30, por quanto os que de antemão conheceu também os predestinou. E aí você vai observar que o propósito de Jesus de Nazaré, né, de Deus na pessoa de Jesus de Nazaré, um judeu da tribo de Judá, circuncidado ao 8º dia, conforme foi Paulo, ele cumpriu a lei de Moisés. E mesmo ele cumprindo, ele mesmo assim bateu de frente, teve momentos que ele foi. Por quê? Porque nós entendemos que é o próprio Deus na pessoa de Cristo. Ele não precisava cumprir aquilo ali, ele era o Senhor do sábado. Ele criou todas as coisas, mas ele se submeteu a passar, como diz Hebreus 2,14, a passagem inicial que nós falamos, a passar pela vida humana, a ter um corpo de carne, se sujeitar às mesmas situações que nós passamos. E entender o sofrimento que muitas vezes nós temos como ser humano, para cumprir um propósito, um objetivo para o seu povo. Ele veio para o seu povo de Israel. E nós, os gentios, fomos enxertados, como diz a palavra, enxertados na videira verdadeira que foi o povo de Israel. E nós recebemos esse presente de entender o verdadeiro evangelho. Então, irmã Sandra, parece que está conosco ainda, graça e paz, minha irmã, e os outros que entrarem, que assistirem, recebam estas verdades de que nós somos um espírito revestido de carne e temos direito a viver a liberdade que Cristo nos deu, que Cristo nos concedeu, o Cristo ressuscitado. E não nos conformar com este mundo. Que mundo é esse? O mundo das religiões, a igreja mundana que está por aí, né? O mundo que ensina que nós temos que fazer A, B, C, D, F, G situações para agradar a Deus, quando o livro que ele escreveu, que ficou para o judeu, as cartas de Paulo, e que nós chamamos de Bíblia, e que entendemos que a Bíblia é um conjunto de livros, essa Bíblia histórica, essa Bíblia que traz a revelação de Jesus Cristo, o conhecimento, nos mostra que nós temos um Espírito perfeito e que nós temos direito a viver esta liberdade que Ele nos deu. Então eu e você já desfrutamos e pela renovação da nossa mente e do nosso entendimento conseguimos alcançar estas verdades. E aí começamos a experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, qual é a perfeita, a agradável vontade de Deus? Que eu e você vivamos e desfrutemos esta liberdade, sem nos permitir, próxima semana nós vamos citar outras passagens, sem nos permitir escravizar, sem nos permitir ficar preso por falácias, por engodos de homens que se dizem profetas, que se dizem isso, aquilo, aquilo outro, líderes, grandes líderes, que estudam, lógico, que tem muitas vezes o dom da palavra e que te escravizam, e escravizam muitos outros. Eu vivi durante anos, todos nós que pregamos a graça de Deus vivemos, mas um dia, graças a Deus, nós despertamos e começamos a buscar e entender e ver que o verdadeiro sentido do Evangelho, o verdadeiro sentido do Evangelho é entender que eu e você somos a igreja e que nós já desfrutamos, já vivemos esta liberdade que Cristo nos deu. Portanto, que você possa continuar, prossiga, na próxima semana estaremos aqui provavelmente falando sobre esta sequência da liberdade, mas que você possa pesquisar, ler e estudar tudo aquilo que nós estamos falando. Não é só eu não, procura na internet os outros pastores que pregam, e você vai verificar que há não unanimidade, porque
Deus não é a favor, de certa forma, de unanimidade. Mas existe um direcionamento, uma mente, a mente de Cristo, que foi ativada em cada um de nós, para pregar estas verdades, para compartilhar e dizer a você, você é livre. Você não precisa estar preso a nenhuma denominação que sugue de você, que tire de você, que não dê a liberdade que Cristo te deu e que você tem direito. Lógico que congregar é muito bom, é muito importante. Em breve, nós acabar esta pandemia, que tiver total segurança em Macaé, nós vamos voltar a nos reunir, provavelmente nos lares, até que nós tenhamos um espaço, porque eu creio que Deus pode levantar pessoas que abracem a graça de Deus, que essa graça liberte, como libertou a irmã Marinha, irmão Domingos, irmã Isabel, irmão Stefano Elier e muitos outros, eu, pastor José Luiz, a minha esposa que veio do catolicismo romano, e muitos outros que têm libertação, que possam dizer, pastor, eu tenho espaço aqui, utilize esse espaço, porque na verdade nós não precisamos investir muitas vezes. Podemos ajudar pessoas. Nós temos alguns investimentos a fazer para desenvolver, estamos desenvolvendo o nosso site, vai ser um ponto de partida, uma alavanca. Em breve teremos outras metas, outros objetivos, mas nós queremos sim ter um espaço físico para ter esta liberdade espiritual que nós temos, para ajudar pessoas a crescer, a desenvolver como ser humano, como pessoas, porque o mundo não vai acabar, Jesus não vai voltar, essa terra não vai ser destruída com fogo, não. No ano 2500, muitos vão ver esta pregação, essa mensagem, muitos vão estar pregando a graça de Deus, desenvolvendo isso. E nós queremos acreditar, nós acreditamos que o homem, a parte boa que está em nós, seres humanos, pode fazer o bem ao próximo, aquele que está perto, aquele que está distante. Nós podemos fazer o bem sim, com a liberdade que Cristo nos deu. Porque Jesus falou, lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é nesta verdade que nós estamos firmados e pautados. Portanto, eu desejo a você uma boa semana, uma semana de meditação. Que esta semente que está sendo plantada, ela vá no teu coração, na tua mente, e você reflita e pense a verdade. Tudo que eu estou falando aqui é para reflexão, é para pensamento, é para você desenvolver uma mentalidade de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo vai fazer pessoas fortes, pessoas bondosas, pessoas generosas, pessoas que vão usar a sua inteligência, a sua força, a força espiritual para crescer, para desenvolver. Porque a grande maioria do povo, ele tem a mente de uruca. Ó céus, ó vida, ó dia, ó azar. E tem outros que acham que vão enriquecer financeiramente. Nem todo mundo foi chamado, com todo respeito, para ser Silvio Santos. Nem todo mundo foi chamado para ser, não é o nome daquele que fez a Apple, filha? Apple, Facebook, lá nos Estados Unidos. Nem todos foram chamados para criar o Google, o Facebook. Há um chamado para cada um de nós. Lógico, a prosperidade está em nossa mente, a liberdade espiritual está em nós. Todos nós temos a propriedade de Deus, a liberdade para crescer, para desenvolver, para fazer algo. Você que de repente tem habilidade, você pode começar a vender um salgado, um chocolate ali no sinal e crescer e desenvolver, claro que sim. Mas não se iluda, nem todos vão se tornar Silvio Santos da vida, vão ser como o Zuckerberg, acho que o nome dele é esse, o criador do Facebook. Nem todos vão ser ricos e milionários. Mas todos nós temos direito a ser livres, ter essa liberdade. Portanto, desfrute da liberdade que Cristo deu aos filhos de Deus. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E nós vamos prosseguir na próxima semana, falando desta grande liberdade, este tema maravilhoso. Onde está a nossa liberdade espiritual? Você que é um espírito, sendo eu e você um espírito, onde está a nossa liberdade? Hein? Está onde? Será que está dentro de um templo de 4 paredes? Será que está em você ter que subir ao monte para jejuar? E você ter que tomar uma santa que nunca foi santa e não é? Será que está em você
cumprir determinados sacrifícios, levar não só o seu dízimo, mas tem gente que leva o trízimo e oferta, e chegar no final do mês, o sujeito levou 50% do seu ordenado e o filho está pedindo um biscoito, ele não pode dar, não pode fazer isso, bem, enfim, não vamos mais abordar isso, mas é para que você entenda, a nossa liberdade não pode ser espreitada. Nós do Ministério Graça e Intimidade de Macaé estamos unidos com outros ministérios, em termos de pregação, em termos de mensagem, para levar a liberdade aos filhos de Deus. Deus é contigo nesse momento. Tenha uma boa semana. Quero desejar a você, ao povo do MGI Macaé, um grande abraço, um grande beijo para todos vocês, todos que fazem parte do MGI, irmão Walter, irmã Isabel, irmão Guilherme, irmão Stefano, sua esposa, sua família, nossos irmãos ali de Rio das Ostras, irmão Silvio, irmã Sheila, todos vocês, pastor José Luiz Tavares, que tenhamos uma boa semana. E vamos, em oração, estar unidos espiritualmente, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus maravilhoso, com esta liberdade que Cristo nos deu. Quero desejar a você uma boa semana, para que nós possamos prosseguir para o alvo que é perfeito. Graça e paz, boa semana para você, tá bom? Tchau, tchau.